Mas, gente, quando é que nós mais nos empenhamos em deixar a casa limpa? Principalmente se a visita for... Se a visita for muito importante, você limpa aquela casa como você nunca limpou na vida e possivelmente nem vai limpar mais. Acaba tão cansado que fala assim, gente... Isso, né? O Fabrício é... Mas, veja só. Nós temos isso. Quando alguém vai para casa, e por isso, gente, eu fico surpreso, principalmente pelo mineiro. O mineiro tem uma questão que ele sempre tem uma casa limpa. Sempre. Como que o mineiro faz, eu não sei, mas a casa do mineiro sempre está limpa. Do mineiro. Mineiro, viu? Mineiro. E sempre o mineiro, quando você chega a visitar, fala o quê? Oh, não repare na bagunça, não. E a casa está arrumada, está limpa. Aí quando você pensa, se isso aí é bagunça, como será a ordem? Mas por que eu falo isso? Porque essa atitude que nós temos para receber alguém, lembra que eu falei semana passada, eu falei sobre receber o Senhor, a parousia, a volta de Cristo, lembra? Agora Paulo vai dizer como é que nós temos que arrumar as coisas para a vinda do Senhor. Agora tá bom, Jesus está voltando. E agora, o que nós vamos fazer? É isso, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos fazer leitura dos primeiros 3 versos. E ali nós vamos devagar. Vamos ver se a gente consegue ler até o versículo 11 na manhã de hoje. Se não, a gente encerra semana que vem, não tem problema não. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, os primeiros 3 versos. Acharam? Ou foram achados? Ou as duas? Irmãos, não é necessário que eu vos escreva acerca dos tempos e das épocas, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando estiverem dizendo paz e segurança, então de repente a destruição lhes sobrevirá como dores de parto a uma mulher grávida e de modo nenhum escaparão. Senhor, muito obrigado por este tempo em que nós vamos estudar da Tua Palavra, Deus. Ela nos traga edificação, transformação e vida, principalmente quando considerarmos a necessidade de termos uma vida pronta e separada do mundo com relação ao Teu retorno. Nos ajuda, Deus, para termos uma vida consagrada a Ti, em nome de Jesus. Amém. Paulo, então, vai começar falando simplesmente que nós não devemos nos preocupar pelo retorno de Jesus. Reparou o verso 1? Não é necessário que você escreva acerca dos tempos e das épocas. Isso é muito parecido com as palavras de Jesus, quando lhe perguntaram, Senhor, o Senhor vai restaurar o reino de Israel agora? E Jesus responde em Atos 1:7, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Tempos e épocas, e aqui tempos e épocas também, são as mesmas palavras em português, são as mesmas palavras no grego, são os famosos Cronos e Kairos. Tem pessoa que gosta, né? Do Cronos e Kairos, e tem quem faz todo um estudo com essas palavras, né? O Cronos é o tempo cronológico, daí vem a palavra cronológico, né? E o Kairos é o tempo oportuno e tal, e coisa. Mas eu quero abaixar um pouco as suas expectativas nesse aspecto, porque Paulo está usando um recurso muito comum na literatura hebraica, e ele vai repetir isso neste mesmo capítulo 5 mais na frente, que é conhecido como um recurso epizegético. Ou também é um pleonasmo, que é usar sinônimos para se referir à mesma coisa, para criar ênfase. Você sabe aqueles que falam neste dia precioso, lindo, charmoso. Você já viu pessoas assim, que falam assim? Tem pregadores que usam muito isso. Eu não. Hã? Então, você não está querendo separar lindo, bonito, precioso, charmoso. Você está querendo o quê? Dar uma ênfase daquilo que é tão bom e você não sabe como expressar, então você vai aplicando sinônimos
a isso. É o que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo de estar ligando a tempos e épocas como se fossem coisas diferentes. Não. Paulo o que está mostrando é, nós como cristãos não devemos estar o tempo todo olhando os sinais para saber que Jesus está retornando. Sinais não é para o convicto, não é para o convertido. Os sinais são para os incrédulos. E o pior, quem mais anda correndo atrás dos sinais é quem menos deveria andar correndo pelos sinais, que é o crente. Não pode acontecer, e gente, aqui nós caímos num erro terrível. Não pode acontecer uma lua de sangue que já bota o texto do Apocalipse. Não pode acontecer. A lua ficou meio vermelha, Joel, Apocalipse. Não, gente. Não é assim. Aí nós entramos num período, numa coisa como um pavor, um terror. Não, por quê? Paulo fala, não, isso não é coisa nossa. Por quê? Porque vós mesmos sabeis que o dia do Senhor virá como? Como ladrão. Ladrão passa pela casa, deixa um bilhete e fala assim, eu estou indo agora à noite. Deixa tudo aberto para não arrombar nada. Ladrão faz isso? Poderia, né? Quem fazia isso é Lopin. Aqueles livros do francês, o Lopin, que era um ladrão tão famoso, que o Lopin chegava e botava no jornal, eu vou ir na casa de fulano, eu vou roubar no dia tal, na hora tal. Tá. Aí a pessoa se preparava para evitar que o Lopin entrava, o Lopin já estava dentro, pegava tudo, ia embora e ninguém reparava. E ninguém viu. Exatamente. Acontece nos filmes, aconteceu com Simone e Fabrício. Saiu no Instagram do Bicas a Depressão. É sério. Oh, eu vou usar, Simone, o seu infeliz exemplo para falar justamente da volta de Cristo. É um exemplo infeliz, mas vamos aproveitar, né? Porque exatamente assim será a volta de Cristo. Jesus não compara o seu retorno com os dias de Noé? Lembra? Como estavam as pessoas antes do dilúvio? Eles estavam fazendo o quê? Vivendo a vida no cotidiano, na normalidade. Ninguém estava de nada, tipo a Simone e o Fabrício, que estavam ali na sala de boas. O Senhor virá no seu poder e glória, mas aqui, diferente do caso da Simone, não há arrebatamento secreto. Eu falei isso semana passada. Aguarde o vídeo, você vai ver então. O Senhor tomará subitamente aqueles que são dele, e aí todo mundo vai falar, nossa, veio. Por quê? Porque não somente o povo será arrebatado, eles vão contemplar Jesus descendo. Por isso que a Bíblia fala, olharão para aquele que traspassaram e se lamentarão. Porque não é só o povo sendo arrebatado, é ver o povo sendo arrebatado e o Senhor descendo das nuvens. Então Paulo fala, a expectativa de ladrão é para aqueles que não estão aguardando a volta de Cristo. Mas no caso nosso, não, nós não temos que andar preocupados com isso. Porque o verso 3 vai mostrar que Paulo está falando para pessoas não convertidas. Quando estiverem dizendo paz e segurança, então de repente a destruição lhes sobrevirá como dores de parto a uma mulher grávida e de modo nenhum escaparão. Qual é essa destruição? A destruição da aparição do Filho de Deus vindo das nuvens com poder e glória. Para nós será um momento de exultante alegria, porque nos encontraremos com o Senhor nos ares e desceremos, imediatamente desceremos com Ele. Mas quando o Senhor descer, é porque virá aquilo que está em Apocalipse 19. A batalha final, a destruição final. Quem estiver neste mundo será
consumido pela espada que sai da boca do Senhor. Não há grande tribulação para se arrepender. Entenda isso. Não há segunda chance. A grande tribulação acontecerá antes da vinda de Cristo, segundo Tessalonicenses. Não haverá uma segunda... Jesus voltou, tenho mais 7 anos para me arrepender. Sinto muito, mas essa não é a expectativa que a Bíblia fala. Nós passaremos a grande tribulação, o Senhor voltará nas nuvens, nós iremos ao encontro com Ele, e quem ficou será consumido pela espada que sai da boca do Senhor. Por isso que Paulo fala, virá sobre eles uma destruição repentina, e de modo nenhum escaparão. Percebe o tom de Paulo? Como ele vem de um tom de alegria com relação à volta de Cristo para entrar com um tom sombrio com relação às pessoas que restaram. Porque é isso que Paulo está querendo mostrar. Mas, justamente, Paulo está querendo fazer uma separação entre os dois povos. Fala do ímpio, mas nós vamos agora para pensar justamente que se esse dia será repentino, como nós devemos andar? Versos 4 ao 7. E veja como começa. Mas vós, irmãos, você já vê que ele vai dar uma completa e total diferença. Para eles vai ser destruição, mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, de modo que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem em que momento? Mas tem que dormir de dia, né? Tem pessoas que até que dormem na igreja. E os que se embriagam quando? De noite. Eu já dormi na igreja, viu? E eu não fui criado na igreja. Teve um culto de oração, eu me ajoelhei e eu acordei na hora que o piano tocou no culto e nessa hora eu reparei que eu tinha dormido. Eu dormi nos braços do papai. A boa desculpa, né, para dizer que eu dormi na igreja. Quem dormiu na igreja sendo adulto, levante a mão. Eu dormi. Eu tinha uns 18, 19 anos, então eu era adulto, gente. Eu já dormi. Mas não é gostoso dormir na igreja? Ruim é dormir ajoelhado, como foi o meu caso. Aí é ruim. Então, veja como Paulo muda o tom. Paulo vai dizer, vocês não estão em trevas. Gente, em condições normais, ladrões atacam à noite. Em condições normais. Porque quando a impunidade aumenta, o crime acontece a qualquer hora. Mas Paulo está falando, olha, nós não estamos em trevas, de modo que o dia do Senhor não vai nos surpreender como um ladrão. Por isso que o dia do Senhor como ladrão não é para o cristão, porque o Senhor não pega aquilo que não é dele. Entendeu? Por isso que o Senhor, com relação a nós, não é ladrão que pega. É aquele que toma a sua propriedade. Mas para o mundo, esse dia será como ladrão. E Paulo fala, vocês não. Vocês não podem pensar assim. Esse dia para nós não é trevas. Por que não é trevas? Porque nós somos filhos da luz, filhos do dia. Vejam, de novo Paulo faz o quê? Sinônimos. Filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Que Paulo está querendo dizer que para nós não estamos destinados à morte. Você e eu nós não estamos destinados para a morte. Por causa de Cristo. Se o mundo começa e nas trevas
ela não espera a volta de Cristo, fica como nos dias de Noé, continuando vivendo a vida, fazendo as coisas que elas fazem, andando normalmente, sem arrependimento, sem confissão de pecados, sem uma vida reta, santa diante de Deus. Eles não se importam. Quando Cristo retornar, eles vão entender que realmente estavam enganados. Para nós não. Por quê? Porque nós não estamos nas trevas do pecado, da imoralidade, de uma vida afastada do Senhor. Nós estamos em Cristo, ancorados nele. Nós estamos firmados no Senhor. E para nós, esse dia é dia de expectativa. O cristão, ele vive pensando no retorno de Cristo, não como um meio de escape, mas como a esperança bem-aventurada de que o reino de Deus virá e se estabelecerá com poder e glória neste mundo. É o fim de toda maldade, é o fim de toda injustiça. Acabará a impunidade, não haverá indulto, haverá justiça. Por isso, amados, nessa expectativa, nós não podemos estar, como Paulo fala no verso 6, dormindo como os demais, mas nós devemos estar atentos e que mais? Sóbrios. Mas aí eu quero a versão atualizada, e eu acho que a corrigida também, vai falar vigiemos e sejamos sóbrios, não é assim? Na sua versão? Na minha versão, ela vai dizer que nós devemos estar atentos. Por quê? Porque, gente, vamos pensar, quando você não está dormindo, você está como? Acordado, né? Mas, na teoria, quem está acordado está atento. Está de olho, principalmente. E assim, pensa o seguinte, o seu pastor, quando dirige, ele está tão atento na estrada, que se alguém na calçada começar a cumprimentá-lo, ele não sabe quem é. E tem quem fala, pastor, eu cumprimentei o Senhor, e o Senhor não... Gente, eu estou atento naquilo que acontece na minha frente. A não ser que alguém atravesse assim no passo de pedestre, que aos poucos eu vou aprendendo, viu, Renato? Aos poucos eu vou aprendendo. Porque é atenção. Agora, quando eu ando assim, andando assim, a pé, aí sim, eu vou parecer um ventilador, andando de um lado para outro, porque se alguém me cumprimentar nesse momento e eu não ver ele, para mim é um pecado imperdoável. Aí eu começo a ver quem está por aí, quem anda por aí, está fulano, eu vou cumprimentar assim. Aí é mais fácil, né? Porque aí eu estou atento às pessoas. Mas quando eu estou no carro, eu estou atento ao trânsito. Mas Paulo fala, a condição é a seguinte, quem está vigiando, ele não está dormindo. Quem está sóbrio é porque não está embriagado. O detalhe do Antigo Testamento, o sacerdote, ele não podia beber nada que contivesse álcool, Por quê? Porque a lei do Senhor estava no seu coração e na sua boca, e ele tinha que dar um juízo verdadeiro. Então, a Bíblia diz que o sacerdote não podia beber nada. Se fosse um nazireu mais rígido, né? O nazireu nem uva poderia comer. Mas é uma questão sobre justamente o ensino da sobriedade. De não andar no pensamento dos outros. Nós podemos viver embriagados. Embriagados dos quê? Das luzes do mundo, dos prazeres, daquilo que ele oferece. E, gente, convenhamos, muitas vezes aquilo que o mundo oferece, ele é muito mais atraente do que muitas vezes nós entendemos do que é andar em Cristo. Por isso é que muitas igrejas, para se tornar relevantes, eles vão criando concessões para fazer o culto ao Senhor mais atraente. Luzes, fumaça, dancinhas e coisas semelhantes que vão tornando o culto mais atraente. As músicas vão falando mais para as pessoas e menos para Deus, e menos Bíblia. As pregações são menos bíblicas e mais para alimentar o ego da pessoa, para ir trabalhando a pessoa, o quão bom ela é, o que ela pode alcançar e coisas semelhantes. E as pessoas vão indo.
Por quê? Porque simplesmente aquilo que elas querem ouvir. É aquele jeito que as pessoas querem ouvir. Por exemplo, o Thales e o Braulio sabem disso. Dependendo do estilo da música, dos tons que são usados, você pode fazer uma pessoa chorar. Principalmente se a letra ela tem um toque mais nostálgico, melancólico ou assim meio saudaçoso, romântico, que são a maioria das músicas de louvor que se cantam e se tocam na atualidade. Aquele tom, eu não vou falar de tons aqui, porque se fosse só de bateria, assim, de percussão, eu poderia falar do tom. Mas aquele tom usado, aquele jeito de tocar a guitarra, o teclado, tudo isso induz a pessoa. A música tem esse poder de induzir a pessoa. Ela trabalha o cérebro. E aquela questão do que falam hoje da dopamina e da serotonina, como as pessoas vão entrando num estado de êxtase por causa disso, mas não é por causa da presença do Senhor, é que o cérebro é atingido e a pessoa é afetada na sua emoção, mas não no seu espírito. Isso é embriagar-se. E dormir é simplesmente cair nos braços do mundo e andar do jeito que o mundo anda e deixar de zelar pelas coisas do Senhor. E o que Paulo fala é, nós não podemos dormir como os demais. Por quê? Verso 5, somos filhos da luz, filhos do dia. E Paulo vai dizer no verso 7, os que dormem de noite, que se embriagam-se de noite. E Paulo vai dizer, nós não. Nós somos aqueles que somos do dia. E por isso, e aqui eu entrei já no verso 8, nós devemos nos vestir da armadura de quê? Verso 8. Qual é essa armadura que Paulo fala no verso 8? A fé do amor, esperança da salvação. De novo, 1 Coríntios 13. Fé, esperança e amor. Na ordem dos fatores, aqui não altera o resultado, né? Paulo está dizendo aqui no verso 8, a armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Entenda, Paulo não está querendo criar uma teologia da armadura. Porque se você pegar Efésios capítulo 6, pode ter algumas discrepâncias. Não é isso. O que Paulo está querendo mostrar é que o cristão, para ter uma santidade proativa, ele precisa entender que isso é uma batalha. Porque ninguém se arma para jogar bola. Você se arma porque vai para a luta. E uma das coisas que nós temos que entender é justamente isso. A vida de um cristão é uma batalha constante. E nós temos que entender que a proatividade na santificação, ela é necessária. Porque não existe, gente, uma santificação passiva. Eu vou ficar tranquilo que a santificação ela vem. Não é assim. Mas Deus coloca o querer e o realizar? Sim, Deus coloca o querer e o realizar. Mas, da mesma forma, e se você olhar esse texto de Filipenses, Paulo vai dizer no verso anterior que nós devemos nos ocupar da nossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem coloca o querer e o realizar. Você entende a sinergia do texto? Há uma ação de Deus que é a causa primária que nos empurra, mas nós mesmos rendemos a nossa vida para que essa vontade de Deus prevaleça. Isso é santificação. Então a santificação ela não acontece simplesmente porque eu deixo a vida me levar, que Deus vai trabalhar. Se eu abro mão da santificação e eu me largo, Deus vai fazer, mas do jeito que a gente não gosta. É sério. Porque se nós somos filhos de Deus, selados pelo Espírito, Deus vai nos trazer de volta da maneira que a gente não gosta. Porque Deus não desiste daqueles que são dele.
Então, para evitar isso, Paulo está falando, olha, nós de dia vamos ter que ser sóbrios e vamos nos revestir. Por que não vamos nos revestir? Por uma razão muito fácil, por aquilo que nós somos. O que nós somos em Deus. Verso 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para onde? Então quer dizer, o inferno para nós não é o nosso lugar. Porque nós temos que nos revestir e termos uma vida santa. Porque nós temos que andar não como os demais, mas do jeito que Deus deseja. Vigiantes, sóbrios, alertas, revestidos, proativos, porque nós não fomos destinados por Deus para a ira. Mas, para quê? Alcançar salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer atentos, quer dormindo, como Ele, vivamos. Paulo está querendo mostrar que a vida do cristão, ela é uma vida que, diante de Deus, tem sentido, tem propósito, tem um fim. Nós não somos filhos da ira, como nós lemos no capítulo 1, no verso 10, quando Paulo escreve, esperando do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Por quê? Porque Paulo diz aqui, nós não fomos destinados para a ira. Nós precisamos entender isso. Você e eu não fomos destinados para a ira. Se é assim, e se o nosso lugar é onde Deus está, o que nós devemos fazer? Nós devemos enfiar nosso desejo, vontade, paixão, vida, justamente para Deus mesmo. Toda a nossa vida, ela vai estar em função do próprio Senhor. Por isso que Paulo fala, tem que se revestir. Nós temos que nos revestir. Hernandes Dias Lopes fala que uma fé viva em Cristo e um amor profundo por Deus e pelo próximo nos livram dos dardos inflamados do maligno. Uma esperança firme na gloriosa salvação e recompensa que se consumarão na segunda vinda de Cristo protege nossa mente de qualquer dúvida ou sedução deste mundo. E nós temos que ver isso. Nós fomos chamados para essa esperança, para com alegria aguardar o retorno de Jesus. Vigiar e dormir, no verso 10, que também pode ser como atentos e dormindo, se refere a vivos e mortos. Aqui Paulo usa a linguagem do capítulo 4. Vivos e mortos. Por quê? Porque ali a nossa segurança, ela está em Jesus. Seja para os vivos, seja para os mortos, nós temos nossa herança em Deus e precisamos viver de acordo à santa vocação que Ele nos deu. Por isso que Paulo encerra no verso 11. Aconselhai-vos, edificai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. É a edificação mútua. Para Marshall, ele fala que o que Paulo contempla é uma atividade em que os membros da igreja edificam-se reciprocamente ou são edificados por um apóstolo como Paulo. O crente não se edifica a si mesmo, mas sim ele é edificado pelo encorajamento dos outros crentes. Por isso é que cristão que vive um cristianismo na solidão, ele não cresce. Aliás, corre o risco de não ser cristão. Por isso que Hernandes Dias Lopes fala que grande parte do nosso trabalho, até a gloriosa volta do Senhor, é confortar e encorajar uns aos outros. Precisamos encorajar uns aos outros com respeito à nossa gloriosa esperança. Nossa pátria não está aqui. Nosso destino é a glória. Esse é o nosso lugar. Para encerrar, nós temos que pensar que a nossa atitude com relação à volta de Cristo deve ser de expectativas reais, aguardando ativamente pelo seu retorno.
cuidando das nossas vidas em santidade e pureza, compartilhando o Evangelho aos outros para a salvação, servindo os irmãos em amor, fé e esperança para a edificação mútua. Quer dizer, nada de ociosidade e vaidade. Cristão é a pessoa que deve ter sua agenda completamente atarefada entre o seu serviço que ele faz, seus deveres, mas também no culto a Deus e serviço aos irmãos. Para o cristão, o descanso dele está no dormir e na glória. Mas até então, nós temos um compromisso mútuo de cuidado, de expectativa, de exortação com relação à volta de Cristo. A segurança em Deus é a nossa maior motivação para uma vida santa e digna diante de Deus. Por quê? Pela operação do Espírito, novo nascimento, nova natureza, nova realidade, vida de Deus em nós, por causa do senso de filiação, somos filhos de Deus por adoção e desejamos e queremos ser mais como nosso Pai Celestial, seguindo Cristo no poder do Espírito, também pelo nosso senso de responsabilidade perante os irmãos e o mundo, porque queremos mostrar a todos que somos filhos de Deus e que nos amamos uns aos outros, assim como o Pai e Cristo nos amou, e por último, como preparo para o retorno de Jesus. A nossa vida justa é a melhor maneira de estarmos preparados para receber o Senhor, porque demonstra que o aguardamos. Por isso, amados, nós temos que retornar o senso da pregação da volta de Jesus como meio para consolação, exortação. Nós temos que zelar pela unidade dos irmãos, no cuidado e no serviço a Deus, no zelo que nós devemos ter uns aos outros, no temor do Senhor, para que juntos possamos construir nossas vidas mutuamente de tal maneira que no dia do Senhor nós possamos nos encontrar com Ele face a face. Juntos, como igreja do Senhor. Amém?